Muito bem, agora nós vamos conhecer a sala de preparo. Vem comigo. Muito bem, nós estamos na sala de preparo. Então, nessa sala é que a gente tenta preparar todo o material que foi utilizado no teste ou preparo de soluções que eu vou utilizar no cultivo. Então, tudo acontece nessa salinha aqui, tá bom? Então, desde a pesagem do reagente, né, até a descontaminação é feito tudo nessa sala. Então, para pesagem, nós temos 3 tipos de balança aqui. Nós temos uma analítica, tá? Uma semi-analítica, desculpa, aqui é uma analítica de 4 casas, tá? Depois uma analítica de 3 casas e uma semi-analítica de 2 casas, tá? Então, dependendo da quantidade que você vai utilizar para fazer a pesagem, é o tipo de balança que você vai precisar. E para isso, a gente tem esses 3 tipos de balança diferentes. Os reagentes ficam bem próximos aqui, ó, nesse armário, tá? Aqui do ladinho, ó. Então, a gente tem eles identificados por números, tá? Tem a numeração em cima de cada um. Então, quando você vai procurar por um organismo, você procura na tabela, tá? Tem uma tabela fixada aqui na porta, com a numeração de cada um. Então, pela numeração, você vem e procura. Por exemplo, esse aqui é o cloreto de sódio. Você vem aqui, ó, 25, cloreto de sódio. Tá bom? Então, todos os reagentes que estão aqui dentro, eles são identificados pela numeração. Se tiver algum que não está identificado, tem que ser identificado, tá? É só me procurar que a gente identifica também, tá bom? Então, aqui ficam todos os reagentes de uso do laboratório. Existem alguns, a gente até deixa anotadinho na tabela aqui, que podem estar na geladeira, porque precisam ficar refrigerados, ou alguns que são muito higroscópicos, então eles precisam ficar num dessecador, tá? Mas eu mostro o dessecador para vocês também. Então, o que não estiver aqui dentro, pode ser que esteja ou na geladeira, tá? Pela condição de ficar refrigerado, ou no dessecador, por ser higroscópico, ok? Então, vamos lá. Aqui já ficou mais facinho de visualizar. Vem comigo aqui. A gente tem esse suporte aqui justamente para secagem de vidraria, tá? Tem algumas vidrarias que não podem ser secas em estufa, elas precisam ser secas naturalmente. Então a gente providenciou esse suportezinho aqui justamente para conseguir que a vidraria, por exemplo, um balão volumétrico, ele é muito difícil de secar se ele não estiver nessa posição, tá? Então a gente consegue a secagem da vidraria mais rápida mantendo nesse suporte aqui. Daí nós temos essa bancada aqui que é para preparo de soluções, né? Ou se você precisar usar um ultrassom, você pode usar aqui também. As etiquetas que a gente utiliza ficam todas aqui, tá? As etiquetinhas também ficam todas aqui. E todas as soluções que a gente prepara. Nós temos também um manual, né? Que seria o nosso procedimento de preparo de solução. Então, todas as soluções que nós preparamos dentro desse laboratório estão aqui. Fica mais fácil para vocês identificarem e prepararem, ok? Também temos essa bancada central, né, que pode ser utilizada para preparo de material ou preparo de solução. Aqui embaixo, deixa eu pegar uma para vocês verem. Aqui nós temos alguns agitadores, tá? Isso aqui é um agitador magnético, né? A gente utiliza naquela bancada por causa de tomada. Tem que sempre verificar a voltagem correta, tá? Para não torrar o equipamento aqui. Então, esses agitadores são utilizados para preparar a solução. Então, a gente coloca um balão volumétrico, um becker, né, o que for utilizado, e deixa agitando. Então, é dessa forma que a gente agita as soluções aqui dentro, tá bom? Então, utilizando. E esses agitadores, eles podem ter aquecimento também. Esse, no caso, tem agitação e aquecimento. Então, você pode utilizar as duas formas. Se eu preparo, por exemplo, de um meio de cultivo, um PCA ou um saborô, né, que a gente utiliza para cultivo de bactérias, então tem que ser com aquecimento, porque é uma gelatininha, né, que a gente tem que preparar
e ela tem que ficar translúcida, então fica um tempo agitando até ela chegar no ponto, né, de fusão correto. Então a gente precisa do aquecimento, senão você não consegue preparar esse tipo de meio, tá bom? Aqui também a gente guarda as vidrarias. Essas vidrarias são para uso em teste, tá? Geralmente é em teste ou para preparar a solução. Então esse tipo de vidraria não pode de maneira nenhuma entrar na sala de cultivo, tá? Porque aqui a gente pode ter alguma fonte de contaminação já. E se for para aquela sala, para a sala de cultivo que vocês já passaram, pode dar problema, tá? Então, essa vidraria não pode, ela pode ser utilizada aqui nessa sala, ela pode ser utilizada na sala de teste, mas na sala de cultivo não, ok? Elas são todas lavadas com detergente Extran, quando necessário é passado acetona até para tirar resíduo, mas mesmo assim ela não pode ser utilizada na sala de cultivo, ok? Aí, como eu comentei com vocês, que a gente tem alguns reagentes guardados em dessecador, tá? Então, esses são os nossos dessecadores. Ele tá vendo que a gente mantém com sílica, né? Sílica gel, porque a sílica ela vai chupando, ela vai sugando toda a umidade que tiver no meio. Então, esses meios que são mais higroscópicos, que eles pegam mais água do ambiente, então eles precisam ficar dentro do dessecador, tá? Então, os reagentes que você não encontrar naquele armário, pode ser que eles estejam aqui por serem mais higroscópicos, ok? Do lado de cá nós temos uma estufa de secagem e esterilização. Aqui a gente utiliza tanto para secar material, né, como para esterilização, tá? É uma estufa grande, ó, cabe bastante coisa, né? Só tem que tomar muito cuidado quando manusear esse tipo de equipamento, sempre utilizar para manusear esse equipamento, a gente utiliza esse tipo de luva, que é justamente para não queimar a mão, tá? Porque a temperatura que sai o material aqui dentro, a gente pode usar tanto para secagem a 104 graus, como material a gente também esteriliza aqui dentro. E aí sai a 180 graus. Então, realmente, se você não estiver usando essa luvinha aqui, pode dar umas bolinhas muito boas na mão, tá? Então, é melhor utilizar a luva, ok? Então, aqui é a pia para lavagem. Nessa pia a gente faz toda a lavagem do material, né? Que a gente utiliza tanto no teste como nessa sala aqui. Então, o material daí é lavado nessa pia. Se for material, que nem eu falei para vocês, lá daquela sala de cultivo, todo o material tem que ser lavado na sala de cultivo. Não pode vir para cá, tá? Então, o material daqui, da sala de preparo, tudo bem. De teste também pode vir para cá. A de cultivo é só na sala dela. Okay? Então aqui a gente usa o detergente Extran, tá? Para fazer a lavagem. Às vezes precisa tirar a marcação com álcool também, tá? Se precisar deixar de molho num cloro, né, numa água sanitária, também fica tudo aqui. Então esse aqui é o espaço para a gente fazer a lavagem do material, ok? E quando existem alguns tipos de materiais que a gente precisa passar acetona ou ácido. E aí, quando for necessário isso, a gente vai usar a capela de exaustão. Daí já não é mais aqui, tá? Então é daí na outra sala. Deixa eu já mostrar para vocês também a água deionizada. Aqui nossa água, ela é deionizada, tá bom? Por quê? Porque a água que sai na torneira normal, né? Ela entra no sistema, que nesse sistema eu tenho filtros e tenho cartuchos aqui dentro, ó. Tem filtros e tem cartuchos. E lá em cima também tem uma bomba, né, que vai recirculando essa água ali dentro. E ela terminou o processo, ela cai aqui dentro desse barrilhete. Então, a partir daqui eu posso utilizar a água, tá? Eu tenho que fazer alguns parâmetros primeiro, de pH, de condutividade, para ver se está ok. E aí eu posso utilizar, ok? Então, essa aqui é a água que a gente usa para tudo, para preparo de solução, para cultivo, tá? Para preparo de água de cultivo, para preparo de soluções também que vão utilizar em teste, todos são utilizados água deionizada, ok? E para terminar essa sala, a gente tem essas lindas autoclaves aqui. Deixa eu só mostrar aqui dentro. Aqui dentro, ela tá seca, mas dá para ver, ó. Ali eu tenho uma resistência, tá vendo? Aqui é um apoio somente para o cesto. E ali vai ficar com água. Essa parte vai ficar com água, tá?
aqui você vai ter esterilização por via úmida. Então, você vai ter o vapor formando aqui dentro e a pressão que vai aumentar. Então, a esterilização se dá pelo vapor, né, pela umidade, ele vai ficar bem quente, e pela pressão. Então, aqui a gente deixa, tem todo um sistema que depois eu vou explicar para vocês, mas a gente deixa por 15 minutos, tá? Depois que chegou na temperatura ideal, deixa por 15 minutos e espera daí sair o vapor, né, sair a pressão, para daí abrir essa tampa de novo. A autoclave vocês vão ter um treinamento só dela também, tá? Porque é um equipamento que é de vasopressão, então a gente tem como perigoso, mas todo mundo aqui manipula e sem problema nenhum, tá bom? É isso aí.